Beleza, né, pessoal? Bom, vamos então agora lá para o Pascal e vamos, até vou abrir, a gente tinha feito um que era saldo, né? Vou pegar aproveitar esse do saldo que nós tínhamos feito aqui, tá? E vou copiar ele aqui, ou vamos dar uma desperto, né, pessoal? Vamos salvar esta unit como, né? Pra gente não ter que ficar... Então, saldo é C, né? Usando o C, tá ok? Então, vamos renomear aqui para saldo, né? C. Aos poucos a gente vai ficando esperto, né? Vamos só copiar então esse enunciado aqui, deste meu problema, para que fique tudo certinho aqui. Então, Ctrl V. Beleza. Então, pessoal, tá aqui. Tá aqui ele, vamos lá. Tá bom, tá aqui então o enunciado da minha questão. Agora, vamos lá. Veja que eu tenho o valor do saldo, cheque que entrou. Aqui, pessoal, não muda nada. Ó. O valor do saldo, cheque que entrou é a mesma. Na verdade, é o mesmo daquele exercício que a gente tinha feito anteriormente, bem no começo do curso. Só que agora, então, a gente está aprimorando, então, para lendo o saldo inicial, lendo o cheque que entrou e mostrando essas informações aqui, tá ok? Então, não vai ter esse saldo inicial aqui. Então a gente vai perguntar aqui, digite o saldo inicial. Então aqui ele vai digitar o saldo inicial, beleza. Ele vai ler então esse valor do saldo. Está lendo o valor do saldo, certo? Beleza, está lendo o valor do saldo. Então, agora como é que nós vamos fazer isso aqui? Conectou. Leu o valor do saldo, pessoal. Agora ele vai ler, vou usar aqui um Ctrl V, ele vai ler o valor do cheque que entrou, o valor do cheque para entrar, no caso, seria o certo, né? Não, o cheque entrou. Então, e aqui a gente coloca então o cheque que entrou. Cheque que entrou. Beleza. Muito bem, agora analisando o nosso código aqui, vejo que a gente primeiro pergunta, né? Se o cheque que entrou for menor ou igual ao saldo, então, como é que a gente faz aqui? Se, onde é que eu estou aqui? Deixa eu descer um pouquinho mais isso aqui que tá. Se, if, tá? Se o cheque que entrou, se o cheque que entrou for menor ou igual ao valor do saldo que eu tenho, tá? Então, then, o que que eu faço? Pessoal, agora entra uma característica importante que até então a gente não tinha utilizado. Sempre que, vejo que os outros exercícios anteriores aqui, sempre que usava o C, eu tinha sempre apenas uma linha. Estão vendo aqui? Todos sempre tinham apenas uma linha aqui, ó, após o C. Neste caso, especificamente, vejo que eu estou usando duas linhas. Então, sempre que eu tiver mais de uma linha dentro de uma condição, obrigatoriamente vocês vão ter que botar aqui, ó, begin e um end, tá certo? Isso, pessoal, obrigatoriamente. Caso contrário, ele só vai executar a primeira linha, caso o cheque. Caso o cheque entrou, no caso, ele só vai executar a primeira linha. Então, eu já vou explicar bem certinho isso aqui para que vocês possam entender. Tá? Então, o que eu coloco aqui agora? Atualizo o meu saldo, né? Então, eu vou deixar atualizar o saldo, que é a mesma coisa do exercício anterior. E agora, eu dou uma mensagem. Qual que é a saída? Ó, mostrar seu novo saldo, tá certo? Ou a gente pode estar olhando para cá, né? Aqui, ó, atualiza o saldo e mostrar seu novo saldo é tanto, tá ok? Então, seu novo saldo, então aqui a gente vai botar, então, write ln, então, opa, seu novo saldo, tá?
Então aqui, vírgula, e agora a gente coloca aquela variável lá, que é o valor do saldo, 2.6, 2.2, fecho, ponto e vírgula. Beleza, tá ok? Deixa eu dar aqui um Ctrl C. Agora, se não, novamente begin end, por quê? Por que eu tenho que botar begin end? Porque essa minha outra questão aqui, eu também tenho duas linhas. Então, este cheque não pode ser descontado e seu saldo continua tanto, tá certo? Então, eu vou botar este seu saldo continua tanto aqui. Opa, essa linha aqui não tem, né? Então, aqui vamos botar aqui seu saldo continua e o valor do saldo, e também uma outra mensagenzinha aqui, então write ln este cheque ultrapassou o limite e não pode ser descontado, e não pôde ser descontado, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então, pessoal, vejo que agora eu tive que usar o begin e o end. Vejo que o else aqui no Pascal se lembra do ponto e vírgula ali, né? Então, na linha anterior, neste caso, é o end, tá certo? A última linha. Então, o end não pode ter ponto e vírgula. Você lembra que antes, como eu tinha só uma linha, eu tirava o ponto e vírgula da linha. Como aqui o último comando, enfim, é o end, então ele é que não pode ter ponto e vírgula, tá ok? Vamos compilar isso aqui. Vejo que total de erros nenhum. Se eu tivesse, então, colocado o ponto e vírgula aqui, certo? Ele já iria acusar um erro, tá certo? Aqui, ó, acusou este erro e já veio para cá, tá ok? Certo? Vamos, então, agora testar isso aqui. Execute. Digite seu saldo inicial, 500. O cheque que tem para entrar, 200. Então, seu novo saldo, R$300. Perfeito, perfeito. Agora vamos executar de novo. Seu saldo inicial era 500. Cheque para entrar, 700. Então, ó, esse cheque ultrapassou o limite e não pôde ser descontado. Seu saldo continua R$500. Ou seja, está funcionando isso aqui, pessoal, que é uma maravilha, tá ok? Agora, para que vocês possam entender bem essa questão aqui, pessoal, do begin e do end, eu até vou tirar isso aqui daqui, vou dar aqui um Ctrl X e vou tirar isso aqui e vou fazer isso aqui, por exemplo. Olha só isso aqui, tá? Do jeito que está aqui, pessoal, para que vocês possam entender. Então, quando eu tenho duas linhas aqui, nesse caso aqui, olha só o que vai acontecer. Deixa eu compilar isso aqui, veja que não tem nenhum erro. Veja que ele só entra aqui se o valor do cheque que entrou for menor que o saldo. Então, olha só. Era 500, entrou 300, ou seja, é menor, tá certo? Então, veja que o que ele fez aqui, pessoal? Valor do saldo é tanto, e seu novo saldo, tá certo? É R$200, ou seja, quer dizer que ele executou. Tu vai pensar, professor, mas executou isso aqui sem problema nenhum, tá certo? Então, olha só agora, se tu executar isso aqui de novo, botar 500, e agora o cheque entrou foi 900, veja que ele continua mostrando seu novo saldo é R$500. Por quê, pessoal? Porque essa linha aqui, ele sempre vai executar independente, tá certo? Quando eu não usar o begin e o end aqui no if, ele só vai executar o primeiro, caso essa condição for verdadeira. Só executa o primeiro, tá? O segundo ele sempre vai executar, a não ser que tu tenha, então, aqui o begin. Então, aí sim, agora ele vai estar delimitando isso aqui e fazendo, então, a coisa certa. Ok? Então, pessoal, é isso aqui. Resolvemos então essa questão aqui no Pascal, muito importante. Cuide sempre a indentação de vocês, veja que está bem organizadinho, tá ok? Sempre entre o begin e o end, sempre jogar, dar um tabzinho e jogar ele para a direita. Um abraço, tchau!